Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática do Colégio Planeta. E hoje vamos trabalhar com uma revisão, né? Hã? Será que precisa? Ah, não. Para mim ela ainda ia. E aí, como que foi? Comenta comigo, fala comigo. As orientações foram úteis para vocês? O conteúdo que a gente combinou, que a gente havia, né, falado a respeito, foi tranquilo? Pronome é pronome, apesar de ser um conteúdo que é, como que eu vou dizer para vocês? Apesar de ser um conteúdo que é melindroso, a palavra é melindroso mesmo, né? Apesar de ser um conteúdo melindroso, né? A gente tem o quê? Um estudo um pouco mais aprofundado, e isso ajuda bastante, né? Eu espero que vocês tenham se saído bem com relação a essa prova, tá? Para mim ainda era para ser na quinta ou na sexta. Normalmente as provas eram na sexta. Foi sexta passada? Não foi, né? Foi agora, no começo da semana. Ah, tá. Beleza. Bom, então é o seguinte. Como eu havia dito para vocês, né, sobre essa situação, tudo que eu falei, eu peguei, né, claro, a aula, eu peguei todos os conteúdos que foram trabalhados e coloquei ali questões que foram, né, de fato ensinadas para vocês, porque não tem sentido nenhum eu pegar e querer cobrar alguma coisa um pouco mais aprofundada que não foi trabalhado em sala de aula. Então, eu penso que foi tranquilo, né? Eu penso que foi tranquilo, eu espero que tenha sido tranquilo. E a gente, então, segue aí, né? A gente segue aí, então, com o nosso conteúdo hoje de novo, né? Beleza? Mas tudo tranquilão, galera, com vocês aí? Dá um bom dia aí para mim, por favor, aqueles que estão online, né? A galera chega e só... Hã? Ué, é sério. Dá um bom dia, né? Estejam presentes, dá aquela comentada lá no chat, participa para poder mostrar que você está aqui, e não só para isso, mas para poder interagir também, né? Em sala de aula vocês conversam tanto, aqui no EAD eu fico parecendo um pai de santo. Ô, fulano, você tá aí? Eu não consigo sentir sua presença, né? Então fica meio complicado, né? De te identificar. É sério, velho. É sério, né? Olha aí, a sala lotada, a galera, né? Somos 27, lotado não, né? Mas somos 27 aí dentro da sala, então dá para poder fazer um estudo legal. Bom, eu queria falar um pouquinho de pronome com vocês, mas como a prova já foi, eu acho que encerramos esse assunto, não precisamos mais tocar nele, né? Vamos para nossa próxima, nosso próximo conteúdo. Deixa eu conferir aqui. Estamos tem algumas coisas abertas aqui. Caderno 11, capítulo 2. Eu acho que é finalzinho ainda desse caderno para poder começar. Planeta, segundo ano. Quarta-feira. Tô pegando aqui, tá, galera? Tô pegando aqui já o conteúdo nosso aqui. Falei para vocês de texto literário e texto não literário, né? Falamos sobre a crônica. Eu acho que o que ficou bem colocado foi a crônica, né? E agora a gente tem que ir para o caderno 12. Exatamente. Caderno 12, hein? Mas antes de ir para o caderno 12, eu quero abrir o caderno não, o livro 11, tá? Caderno 11, né? Para a gente, o livro mesmo, não o slide, né? Para a gente poder dar uma olhada ali em alguma coisinha que tenha passado do slide que não ficou para a gente. Deixa eu abrir aqui rapidão. Vocês viram a notícia no jornal que está liberada a aula presencial? O que vocês acham desse embuste? Hã?
os níveis de mortes e de contaminação já estão controlados, então quer dizer que agora pode. O que vocês acham dessa situação? Fala para mim aí no chat, você voltaria? Só para vocês terem uma ideia, segundo eles, se esse nível que está hoje tivesse acontecido, se eles tivessem conseguido controlar nesse nível que está hoje, em agosto, a gente teria voltado em agosto, né? Exatamente, aí, ó, é a galera, né? É a opinião geral da galera. Eu também pensei que seria isso. No meio do quarto bimestre, voltar com as aulas presenciais e a galera ter que se adaptar a um novo modo, por quê? Porque só vai voltar com a capacidade de 30%. Você entendeu? Aquelas salas que a gente tem lá, se você for parar para poder pensar, vão caber uns 10, no máximo 15 alunos. E aí, como que eu vou fazer com o restante? Vai ter que ficar remoto do mesmo jeito? Olha que loucura. Aí vai ter semana que você vai assistir aula lá, presencial, tem semana que você tem que assistir remota. É um negócio complicado, né? E, realmente, Júlia, é um risco que não tem necessidade agora, né? A gente pode esperar. Já estão falando em vacinas aí, né? O povo já está fazendo. é, o movimento contra a vacina também já está rolando aí, não é verdade? Então, assim, eu penso que daqui pro começo do ano que vem, a gente já tem uma situação um pouco mais definida aí, uma vacinação em massa, para a gente poder voltar com segurança, né? Sem precisar de todas como que eu vou falar, essas medidas sanitárias que a gente tem aí, né? Que são impostas. Vocês precisam ver, não. Outra, só para vocês, só para a galera poder dar aquela, e essa vai principalmente para a Ananda, né? Que é a Nanda que curte. Eu vi até um post, né? Esses dias aí vocês comentaram aí que fazia referência a ela, né? E a aula não era prática, né? Não era de descer para a quadra. E aí é exatamente essa questão. Falaram lá que atividades de contato como futebol estariam extremamente vetadas nesse primeiro momento. Pensa, velho. Vai voltar para a sala de aula para quê? Para poder ficar e aí, fulano, bom, né? Aquela coisa. Não tem como, cara. Não tem como. É um negócio meio fora do padrão. Exatamente. Essa situação do híbrido aí, ô Ananda, vai ser uma carga muito mais pesada para o professor, viu? Porque imagina o tanto de conteúdo que você tem que criar, né? Para o digital e para o presencial, né? É muita coisa. A não ser que o professor já entre com o presencial logo, né? Com o conteúdo que ele tem para o digital. E aí eu acho que vai ficar engessada a nossa educação. Eu li que já foi diagnosticado aqui no Brasil um corona mais agressivo. Algumas pessoas já tinham pegado Covid e estão de novo com esse mais agressivo. Jordana, eu fiquei sabendo um pouquinho a respeito desse negócio aí. Na verdade, estão dizendo que a gente tem realmente um vírus aí que ele está resistindo a determinados medicamentos, que ainda não tem vacina contra ele, né? E aí o pessoal pega, faz o uso do medicamento e acha que fez o uso do medicamento, tá curado. E aí deixa passar um tempo, quando vai ver de novo o vírus, é claro que o vírus dá aquela retroagida, né? E dá aquela recuada. E aí o que acontece? Quando pensam que não, piora de novo. Aí vai fazer o teste, tá com o vírus de novo. Você entendeu? Mas ele não é que tá de novo, é porque o vírus nunca deixou o organismo da pessoa. Você entendeu? Por quê? Porque, cara, se de fato essa situação de reinfecção for verdade, isso vai contra uma das coisas que a gente sempre estudou dentro da escola, que depois que você está imune a determinada doença, você não pega mais aquela doença, né? Depois que você está vacinado, que você criou os anticorpos para aquela doença, você não pega mais, porque seu organismo já aprendeu a produzir. Agora imagina, se esse vírus tivesse a capacidade de mutação aí, cara, nós estamos perdidos aí, né? Porque não vai ter uma possível vacina. Ó, sem fute eu não vou para a escola. Eles só estão fortalecendo o bicho. O uso inadequado de remédios sem prescrição só piora a situação. Esse negócio é complicado, né? O negócio é complicado.
E assim, essa corrida, né, da vacina e essa guerra fria da vacina aí também está intensificando muita coisa, né? Essa vacina, se tivessem unido forças em pesquisa científica para poder organizar isso aí, já tinha essa vacina. O problema é que a vaidade, né, das nações aí estão estão nessa pegada aí, tá? Estão nessa pegada aí de que a gente precisa, como que eu vou dizer? Como que eu vou dizer para vocês aqui? Eu consegui a vacina, entendeu? Então vou ganhar um destaque no cenário mundial, por quê? Porque foi o nosso país que desenvolveu. Então esse orgulho, essa busca por isso aí, eu acho que está atrapalhando um pouquinho esse desenvolvimento. Porque se a galera tivesse unido forças aí, eu acho que já tinha chegado a um denominador comum. Você entendeu? O problema é que a gente tem essa questão da individualidade, né? A gente tem essa questão da individualidade, é um negócio complicado, né? Mas a gente tem que tentar se organizar e os problemas não deixam de existir, né? E cada vez mais problemas, né, diferentes aí vão aparecendo e a gente tem que tentar contornar e seguir. Uma das coisas é certa, né? Deixar de estudar, usar esse momento como desculpa ou qualquer situação não é a saída. Por quê? Porque você pode até justificar o erro por um tempo, o problema por um tempo, mas vai chegar um momento que você vai ter que buscar de novo, por mais que seja justificável. Então, a gente tem que ver essa questão aí, né? Beleza? Bom, Cadu colocou aqui, ó. Melhor esperar no que vem, né? Ainda mais que é definitivo do Enem, que é definitivo, garantir que vai ter um aprendizado olho no olho. Eu também acho, tá? O ano que vem para vocês é o ano da galera. O ano que vem para vocês é o ano da decisão. Eu vocês Eu espero que vocês tenham um bom ano, tá? Espero que vocês tenham um bom ano. Espero que vocês. Eu tô olhando aqui, gente, porque às vezes tem alguém que não tá conseguindo entrar, né? Na coisa. Deixa eu até tirar esse WhatsApp web daqui. Ele tá atrapalhando aqui a gente a. Né? Deixa eu tirar ele daqui. E eu acho que sim, que o ano que vem vai ser melhor. Que o ano que vem vai ser um ano mais tranquilo, né? Porque esse ano foi uma pancada atrás da outra, né? Uma pancada atrás da outra para nossa sociedade. Coronavírus, são várias situações que vieram acontecendo aí. Agora, para pensar assim, não, tá acabando o ano, nossa, vamos acabar com esse negócio logo, porque tem que passar logo isso aí e tal, aquela coisa, porque todo mundo tá na esperança. Virou 2021, né? A gente vai e espero que isso aconteça mesmo. Mas, gente, o que é isso, né? Ontem, sem brincadeira, eu vou abrir para vocês aqui. Ontem eu senti vergonha de ser homem. Sem brincadeira. Ontem eu senti vergonha de ser homem. Claro que eu vou levantar essa discussão aqui, não vou passar, não sou uma pessoa tão insensível, né, com essa situação. Mas ontem eu senti vergonha de ser homem por ser, sabe, assim, por fazer parte de um gênero em que pessoas têm aquela atitude que tiveram ontem naquele julgamento lá. Eu fiquei estarrecido com aquela situação. Velho, todo mundo que tem uma noçãozinha de direito sabe que é o seguinte: quem tem que ser julgado é o réu e não a vítima, né? Quem tem que ser questionado é o réu e não a vítima. Que palhaçada, que circo que foi aquele que aqueles 4 caras aprontaram lá. Advogado de defesa foi omisso. O juiz que deveria estabelecer ordem foi omisso. O advogado desculpa, o advogado de acusação, né? Foi omisso. O advogado de defesa, ele fez o que quis. Cara, que palhaçada que foi aquela. Claro que a gente teve acesso só a uma parte do vídeo, né? Uma parte da reunião, mas que palhaçada aquilo ali basta para poder perceber, né? Eu trabalho muito com redação, com boa parte dos alunos, né? Meus alunos, boa parte é redação. E, velho, que é aquilo? Sinceramente, ontem eu senti vergonha de ser homem e de saber que homens têm uma atitude como aquela. Eu senti vergonha ontem. Sinceramente. Sinceramente. Eu senti vergonha porque
aquilo lá não tem explicação. Não tem explicação, senão a questão da corrupção, né? A questão que aquele juiz já estava no bolso do cara, você entendeu? Não tem outra explicação o cara ser tão omisso daquele jeito. E, velho, se tem uma coisa que a pandemia serviu para poder trazer, foi essa situação, né? O juiz agora, ele é soberano, mas ele é soberano de acordo com o quê? Com a lei. Ele tem que resguardar as questões legais. Não existe no Código Penal, né, estupro culposo. Tem o doloso quando há intenção e o culposo. Não existe culposo. Estupro é crime hediondo. Estupro é crime hediondo, gente, né? Então, se é um crime hediondo, ele é com requinte de crueldade, certo? Então, não tem como a pessoa ter requintes de crueldade cometendo um crime se ela não tem intenção. Então, assim, cara, não tem explicação. Sinceramente, aquilo ali foi montaram, né, um circo e pensaram que ninguém ia ver, né? A sorte é que a reunião foi gravada, a audiência foi gravada, porque se aquilo acontece, por exemplo, sei lá, num tribunal a portas fechadas, ainda haveria contestação de que a verdade não estava sendo dita, que pode ter sido inventado. Agora, eu trabalhei esse ano se eu não me engano, depois que começou a pandemia, foi o tema 9 do meu curso, e eu trabalhei como tema, acho que tema 8 ou tema 7 do lá de Itaberaí. A culpabilização sofrida pelas vítimas de crimes contra a dignidade sexual. E é exatamente aquilo ali, velho. Eu abordei exatamente aquilo ali quando falei que não tem condição, né? Há uma inversão de valores muito grande dentro da nossa sociedade, movida por esse patriarcalismo arraigado. São duas coisas inconcebíveis que existem ainda dentro da nossa sociedade que estão causando um prejuízo medonho. Primeiro, esse patriarcalismo, né? Que ontem eu vi também o depoimento eu vi os stories da Aladim também, da Débora Aladim. Cara, que mulher esclarecida, né? Ela falando lá que o mundo não é seu parquinho, não, o menininho, né? O mundo não é seu parquinho, não, basta, nós não vamos aceitar isso. E com certeza não tem que aceitar, cara, com certeza não tem que aceitar. Que fala mais bem colocada dela, né? Então, primeiro, essa questão do patriarcalismo, essa questão do machismo, você entendeu? No mínimo ali, a gente tinha que ter 50% de mulheres, 50% de homens, se não fosse uma juíza mulher para poder julgar aquele cara ali. Não é verdade? E outra situação, a questão do racismo. São duas coisas aqui que a gente tem que são muito, mas muito prejudiciais e nocivas para a nossa sociedade. A questão do racismo e a questão do machismo. E tem muita gente que pensa, machismo é coisa que as pessoas se fazem de vítima para poder afirmar isso, mas não é, gente. Tá aí o tempo todo, né? Então, acho que é por aí, tá? Eu, enquanto homem, peço desculpa a todas as mulheres por aquela cena, né? Que homens produziram ali, que eu quero deixar bem claro aqui que eu não concordo, eu tenho total desacordo com relação àquela situação ali, né? Para mim aquilo é inconcebível, igual o João Vitor falou, ridículo, 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 né? Inconcebível. E até quando? Que dentro da sociedade brasileira a gente vai ver essas palhaçadas, essas coisas descaradas acontecerem, né? Sem que a gente consiga fazer nada, sem que a gente tenha voz. E aí eu deixo um recado para vocês. Sabe quem é que vai conseguir mudar essa sociedade? São vocês. Mas isso só se vocês quiserem. Só se vocês abrirem o olho e começarem a estudar. Só se vocês abrirem o olho e começarem a perceber que daqui a pouco quem vai estar lá no lugar daqueles caras são vocês. E vocês vão poder fazer diferente. Quem vai ser um médico, quem vai ser um juiz, quem vai ser um advogado, quem vai ser um promotor, vão ser vocês. E aí? Conta para mim. É muito fácil se indignar com uma situação dessa, mas quando a situação lhe for favorável por uma situação de individualismo, concordar, né? E essa questão mesmo, cara, essa questão mesmo de ser o quê? De ser relapso, né? De ver alguma coisa acontecendo e não denunciar.
Então a gente tem essa questão aí, tá? Eu quero, igual eu falei para vocês, abordei só para poder duas notícias muito importantes para a gente, né? Duas situações muito importantes para a gente aí, que a gente tem de ontem para hoje, que é essa questão do Estado liberando. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Se uma ou duas escolas particulares começarem a querer voltar, vocês vão ver que isso vai virar uma onda, né? E às vezes isso pode prejudicar muita gente. E sobre essa questão aí também, né? Ontem eu fiquei do mesmo jeito que a Amanda aqui, ó, que a Ananda, aliás. Dói demais viver num país assim, em um mundo assim. Se acontece com uma, pode acontecer com qualquer outra. Nada justifica o jeito que tratam ela. Se foi uma parte ou o vídeo inteiro, velho, é escroto o jeito que trataram ela. E muito escroto, né? Querer jogar na cara dela a forma como ela se apresenta para a sociedade, como ela se veste. Cara, isso é problema dela. Agora, se ela diz que não, a palavra dela tem que ter vez, né? Igual a Débora Ladinho pegou e falou lá, né? Que para você, para as moças hoje, para poder se desvencilhar de um cara que não quer ficar com ele, tem que dizer que tem namorado. Por quê? Porque aí o que acontece? Opa, não tem namorado? Desculpa, foi mal, né? O cara já fala assim. Por quê? Porque isso quer dizer que você é propriedade de outro. Então, se você é propriedade, então, opa, já não pode. Entendeu? Então, assim, quer dizer, olha isso. Olha a inversão de valores que existe aí, cara. É muito complicado, né? É muito complicado. Então, assim, não tem explicação além de dinheiro ali. Dinheiro é o que foi, é o que aconteceu ali, né? Com certeza já repercutiu. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente isso, né? Eu subi todos os posts para os meus stories que eu vi, que eu achei pertinentes, interessantes, eu subi todos. Você entendeu? Por quê? Porque é assim que a gente se mobiliza. Quanto mais pessoas se mobilizando na internet. Ontem eu só vi isso na internet. E tá muito certo. A voz do povo tá na internet. O Twitter, então, cara, que força que o Twitter tem. Hashtags e essa coisa toda, certo? Então, quero que vocês entendam isso. Isso é voz. Isso é onde o povo tem força. As manifestações nas ruas não estão tendo tanta força quanto a manifestação no âmbito virtual. Vocês não têm noção tanto que isso tem força, né? E Amanda, isso acontece diariamente, viu? Isso acontece diariamente. Mulheres casadas são estupradas constantemente. Porque o estupro, para ocorrer um estupro, basta que a mulher não queira, que seja contra a vontade dela. Mulheres casadas são estupradas constantemente, né? É uma coisa muito complicada, né? Não é só, Ananda, não é só no meio pandêmico, tá? Não é só no meio pandêmico. Agora, daqui para frente, vocês vão ver que nada vai ser igual era antes, mudou. A galera migrou de fato para a internet e agora a gente tem, presta bem atenção nisso, a gente tem mais força dentro da internet. Toda a situação que acontece de maneira errada dentro da sociedade, você pode ter certeza que ela vai ter uma repercussão dentro da internet com maior força. E essa força que a internet está dando para o povo, ela vai começar a ser considerada. Vocês vão perceber isso. Daqui a pouco, a gente vai... Olha só o tanto que a internet é interessante. Daqui a pouco, uma medida legal para poder acabar com a corrupção, para poder começar a eliminar a corrupção do Brasil, será essa questão. Vamos obrigar nossos políticos a fazer campanha apenas na internet. Campanha na internet não é tão caro como campanha na TV, né, pessoalmente, essa coisa toda. Você entendeu? Por quê? Porque é um veículo que é aberto para todos. É mais fácil. Você entendeu? Então, assim, se a gente começa a pensar nessas situações, o político não tem que ser financiado por uma iniciativa privada cuja qual ele vai ficar com o rabo preso ali, né? Tendo que o quê? Favorecer aquelas pessoas. Você entendeu? Porque o grande problema é esse. A burguesia já escolhe quem vai ser eleito quando ela financia a galera, você entendeu? E aí o que acontece? É ela que comanda aqueles políticos que estão ali. Muita coisa acontece e a gente ainda não tem abertura para poder entender, para poder ver o que está acontecendo ali. A gente só vê quais são os primeiros efeitos, mas a gente não vê o que é que tem por trás disso aí,
E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Exatamente. E agora você imagina, se o cara vai lá e institui uma campanha à base de fake news e é eleito, imagina um cara que vai trabalhar com a internet e vai dizer a verdade. Não vai ter espaço mais para essa questão. O povo já está alerta a respeito dessa questão de fake news, entendeu? Então, daqui a pouco a gente começa a entender o que é fake news de verdade e começa a descartar. Não vai ter espaço mais para essa ideia de fake news. Fake news surgiu, entendeu? Mas ela não vai permanecer, né, o tempo todo para essa situação. Então a gente começa a entender, né? O povo ainda está aprendendo a se situar no meio virtual. Houve uma onda muito grande de migração para o meio virtual nesse momento de pandemia, e agora, de fato, as pessoas vão entender o que é tecnologia, o que é o meio virtual, e vão começar a se informar e a se formar a respeito do uso dessas tecnologias, porque ninguém sabia usar. A galera estava meio perdida. Gente, eu nasci em 84, em 94 a internet apareceu no mundo, para os civis, né? E aí o que acontece? De lá para cá, a gente vem tentando entender como é que funciona isso. E a gente não domina. A gente faz um uso, mas faz um uso no escuro, pelo rumo, certo? Então quero que vocês entendam isso. E daqui a pouco a gente começa a ter um pouquinho mais de poder à medida que a gente vai dominando isso aí. Então é um novo, né? É um novo meio para a gente se manifestar e é um meio que tem muita força. Eu garanto para vocês que tem muita força. Sabe por quê? Porque uma situação como essa, ela repercute no mundo todo, em questão de segundos. E aí, governante, você não vai fazer nada para poder resolver? Eu consigo coagir, eu consigo encabular um governante daqui da minha casa, do conforto da minha casa. Você entendeu como funciona? E o cara tem que dar uma resposta. Por quê? Porque se um vídeo meu viraliza falando verdades a respeito dele, ele tem que se posicionar. Senão ele perde a preferência do popular e aí ele não consegue se reeleger novamente. Olha que louco. A força que tem, né? Um único vídeo, ele não precisa ter mais do que 1 minuto. E ele tem uma força muito grande. Então, quero que vocês entendam isso, né? Quero que vocês entendam isso, que situações como essa da Mari Ferrer, elas raramente vão acontecer daqui para frente. E quando acontecerem, vocês podem ter certeza que a população vai se mobilizar, vai se posicionar, você entendeu? E não vai ser mais aquela farra que existe lá. Eles decidem o que eles querem da forma que eles querem. Não vai funcionar mais assim, né? Vocês podem ter certeza que em segunda instância, né, esse veredito ele vai mudar. Não tem como não mudar, né? Não tem como não mudar. Tá? Então, só para poder ficar mais ou menos organizado aí, né? Eu não podia deixar, gente, eu peço desculpa mesmo a vocês por ter fugido, nosso foco era trabalhar a gramática, mas eu não podia deixar de discutir com vocês, tá? Isso aí, certo? Vi também, né, o desespero do Trump lá, né, fazendo campanha política até de madrugada. Hã? Pensa, e é necessário, né, Amanda? É necessário. Eu acho que se a gente tem, principalmente eu, enquanto professor, né? Se eu não mostro para os meus alunos, se eu não exponho o meu ponto de vista para os meus alunos, se eu permaneço assim e falo, gente, eu prefiro não falar sobre o assunto, qual é a situação? Eu estou concordando com o que aconteceu. E, gente, ontem eu senti nojo, sinceramente, muito nojo. E eu não podia deixar de falar com vocês sobre isso, né? Porque eu acho que a escola é um ambiente de formação. E não só de formação para conteúdo, você entendeu? Porque nosso conteúdo tá massa, a gente vai começar aí livro 12, né? Tá em dias, tá tranquilo, mas é uma formação de conteúdo aqui, ó, de pensamento crítico, já começa aqui, né? Não vamos deixar lá para a faculdade, não. Já começa a pensar sobre a sociedade desde agora. Eu acho que isso é interessante, né? Exatamente, silêncio tem posicionamento. E ele é favorável ao que está acontecendo e ninguém fala nada, né? Quem cala, consente. Nunca houve um ditado mais correto do que esse, né? E eu tenho certeza, eu não consigo me calar para uma situação dessa. Não consigo, tá? Não consigo. Ô, Cadu, como que foi a situação lá? Você tem informações mais apuradas? O Biden está na frente?
outra situação que eu torço também, né? Para que um governo autoritário, principalmente dos Estados Unidos, que influencia tanto, né, no cenário mundial, e não se perpetue a candidatura do Trump. Porque, cara, o cara criar um muro para poder impedir, para poder separar, né, uma nação da outra, é muito xenofóbico, né? É muito xenofóbico. Então, eu penso que eles, né, apesar do norte-americano, do estadunidense, né, boa parte lá deles terem essa cultura, né, de serem xenofóbicos com relação a essa questão. Mas eu penso que deve mudar, tá? Deve mudar. Ó, deixa eu ver aqui. Como é que tá aqui? Não, tá perto. Biden tá com 238 delegados e com 50%. Já o Trump tá com 213 delegados e 48%. Nossa, tá muito perto, hein? Muito perto. Isso aí vai dar pano pra manga ainda. Mas eu torço contra, viu? Eu torço contra o Trump. Porque ele já mostrou o que ele tinha que mostrar, né? Ele já fez o que ele tinha que fazer ali. Mesmo que, apesar de eu não concordar com as atitudes, né? E também, assim, aquela coisa. A gente não representa nada, porque a gente nem tem expressividade lá nos Estados Unidos, mas opinião sim, né? Queira sim, queira não, Trump é uma inspiração para o Bolsonaro, ninguém pode negar essa situação, né? E eu acho que um governo como aquele lá não deve se perpetuar, não é verdade? Não deve se perpetuar, por quê? Porque, primeiro, um governo autoritário, o povo não precisa de um governo autoritário. Precisa de um governo que seja líder. Líder é aquele que pega junto e vamos fazer, e ele abraça a causa, né? Agora, aquele que é autoritário, que fala, faz, isso tem que ser feito, tá errado. Já não existe mais espaço para essas pessoas dentro da nossa sociedade, né? Não existe mais espaço para essas pessoas. Então, a gente tem que pensar sobre isso aí, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas pessoas extremistas, machistas, preconceituosas, elas estão em extinção dentro da nossa sociedade. A sociedade como um todo, ela caminha para essa questão da inclusão, para essa questão de valorizar as minorias, né? Para essa questão de valorizar o ser humano, que é o mais importante. Não é verdade? Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão aí. Né? E uma eleição lá nos Estados Unidos parece que não impacta aqui, impacta sim, porque aqui, o que acontecer lá reflete aqui. Se ele se reeleger, a gente tem uma possibilidade aqui de reeleição também, né? Então, é bom pensar sobre esse prisma aí, não é verdade? Exatamente, se ele cair tem efeito dominó. Realmente, muito. Mas é aquela coisa, Ananda, é surreal a demora pelo seguinte, deixa eu te explicar por que é surreal a demora. Porque lá eles não têm sistema de voto eletrônico, né? É só o Brasil que tem esse sistema. Você acredita? Os outros países não aderiram. Será por quê? Hã? Será por quê? Outra situação, né, que tem que ser mudada na nossa realidade aqui. Será por quê? Que voto eletrônico funciona aqui e países muito mais avançados tecnologicamente que o Brasil não aderiram à situação do voto eletrônico. Será por quê? Fica a pergunta para vocês, né? Reflitam sobre. E é um negócio muito louco, né? E é isso que você falou mesmo. Se o Trump cair, aí vai ter efeito dominó, com certeza, né? Ele cai e sai derrubando a galera aí. Essa fase autoritária também dá uma caída, né? Bom, galera, eu penso que... Me explica, voto eletrônico e voto no papel, qual é mais eficaz? Eu fico tipo, qual é a situação? Voto eletrônico, você tem como controlar, você tem como provar, dados são manipuláveis. Mas a urna ela não acessa a internet, ela não isso, ela não aquilo. Quem te garante? Quem te garante que a eleição já não está decidida desde o começo? Agora, quando o voto é de papel, conta-se voto por voto, é manual. E aí eu tenho lá ó, a quantidade de votos arquivadas lá para o fulano de tal. Você entendeu? Mas como que o fulano tem tantos votos? Cadê? Deixa eu ver a quantidade de votos. Tá tudo aqui contabilizado. Quer conferir? Tá aqui, ó, papel. Entendeu? Agora, e os dados? Hã?
Posso abrir uma planilha aqui para você e montar os dados aqui. Imagina essas urnas que são levadas para, e presta bem atenção, imagina essas urnas que são levadas para várias cidades aí e são transportadas de volta. Quem garante que essas urnas não podem ser trocadas no caminho? Fala para mim. Você confia? Eu prefiro confiar, eu sou muito mais confiar em alguém que fala que não é o impostor no Among Us do que confiar numa urna eletrônica dessa. Cara, e assim, não é só por causa disso, você entendeu? O que mais pesa é porque que os outros países não estão usando. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Se fosse uma coisa tão revolucionária, tão boa e tão interessante, por que é que os outros países não estão usando? Conta. Só me explica. E aí eu aceito. Aí eu vou confiar nas eleições. Não bate, não tem jeito, não fecha, não sabe, não tem como. Não tem. Tá? Muito, mas muito complicada essa questão. E aí tudo isso que vocês estão vendo, que está acontecendo no cenário, parece assim, nossa, o professor hoje está tão teoria da conspiração, está tão isso, está tão aquilo, mas não é, gente. Sabe o que que é? É que muitas pessoas vivem numa condição de alienação, de consciência mágica tão grande, são alienados. São alienados. A Globo ontem só reproduziu a situação da Mariana Ferrer porque repercutiu bastante. Senão ela só tinha lançado a notícia lá, ó. Caso Mariana Ferrer, o fulano de tal é absolvido. E pronto. Não ia dar detalhes, não ia falar mais nada. Mas como repercutiu bastante, então eles têm que colocar lá. São obrigados. Mas ali é o mínimo de informação possível e a maior parte manipulada para quê? Para alienar, gente. Por quê? Porque é a mídia que tem o maior alcance. A mídia que tem, infelizmente, é a mídia que tem o maior alcance. E a gente tem que desconstruir isso. Eu não assisto TV, só para vocês terem uma ideia, eu não assisto TV desde o início da pandemia. Ô, Ananda, seria uma utopia se fosse tudo perfeito. Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma distopia, né? Que está tudo bagunçado. Não tem nada no lugar. Estamos vivendo é uma distopia. Entendeu? É isso que nós estamos vivendo. No papel é tudo muito bonito, você entendeu? Tá escrito lá, tá previsto lá que estupro é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês entenderem. Só voltando. Se eu, por um acaso, vamos supor, uma situação hipotética, mas se eu, por um acaso, depois que finalizar essa aula, né, eu pego e mando uma mensagem para uma das alunas aqui e falo, nossa, fulano, mas você estava tão bonita, tal, assim, via sua foto na aula e tal, aquela coisa, você podia fazer para mim um vídeo assim, aquela coisa toda. Isso já caracteriza estupro. Eu estou aliciando, na verdade, estou aliciando. Primeiro, estou aliciando, estou assediando, né? Aí depois, quando eu pego e, por exemplo, sobre qualquer situação de poder que eu tenho, falar assim, mas sua situação, você não quer fazer, não? Mas, deixa eu falar, sua situação na escola já não está tão legal. E às vezes ela pode piorar e tal, aquela coisa. Então, entendeu? Eu tentar persuadir da forma mais asquerosa e nojenta que existe, você entendeu? Para que se aconteça uma coisa dessa. Primeiro, eu tô dando aula aqui para alunas muito bem esclarecidas, né? Isso não vai acontecer de maneira nenhuma, totalmente impossível e não é da minha índole também. Segundo, que só do fato de que a